Nos registros da história, poucas organizações despertam tanta intriga e especulação quanto os Cavaleiros Templários. Eles eram protetores piedosos, cruzados implacáveis ou guardiões de um segredo inimaginável? Junte-se a nós enquanto mergulhamos no legado cativante e muitas vezes arrepiante dos Templários. Para entender a ascensão dos Templários, precisamos voltar ao final do século XI. A primeira cruzada havia sido um sucesso sangrento e Jerusalém estava novamente sob controle cristão. No entanto, a vitória no campo de batalha não trouxe paz. As estradas que levavam à Terra Santa, especialmente a perigosa passagem de Jafa a Jerusalém, eram infestadas de bandidos, patrulhas inimigas e oportunistas. Para os milhares de peregrinos que viajavam da Europa, arriscando tudo para rezar nos locais sagrados, a jornada era um pesadelo. Muitos nunca chegavam, caindo vítimas de emboscadas, fome ou doenças. Os novos reinos cristãos eram frágeis e suas forças insuficientes para garantir a segurança de todos. Era um vácuo de poder, uma terra de fé e medo. E foi nesse cenário caótico que uma nova ideia radical de cavalaria nasceu. Em 1119, um nobre cavaleiro francês chamado Hugo de Payens e 8 de seus parentes se apresentaram ao rei Balduíno II de Jerusalém. Eles propuseram uma solução ousada. Formariam uma ordem monástica militar, monges que empunhariam a espada com o único propósito de proteger os peregrinos. Eram apenas 9 homens, tão carentes de recursos que, segundo a lenda, compartilhavam cavalos. Este ato de humildade se tornaria seu selo oficial, simbolizando não apenas a pobreza, mas a irmandade. O rei Balduíno, impressionado, concedeu-lhes um quartel-general em uma ala do Palácio Real, que se acreditava estar construída sobre as ruínas do antigo Templo de Salomão. Por 9 anos, eles permaneceram nessa obscuridade, cavando e explorando as fundações do lugar mais sagrado e misterioso do mundo. O que eles procuravam? Ou, mais importante, o que eles encontraram? O ponto de virada veio em 1129, no Concílio de Troyes, na França. A pequena ordem precisava do selo de aprovação da Igreja para sobreviver e crescer. Eles encontraram seu campeão na figura mais poderosa da época, Bernardo de Claraval, um abade carismático e teólogo influente, hoje um santo. Bernardo via nos templários a personificação de uma nova cavalaria, lutando não por glória terrena, mas pela glória de Deus. Ele escreveu um tratado chamado Em Louvor da Nova Cavalaria, que se tornou um sucesso de marketing medieval. Com seu apoio, o Papa Honório II reconheceu oficialmente a ordem, concedendo-lhes a Regra Latina, um código de conduta rigoroso que definia suas vidas de oração e guerra. Crucialmente, eles receberam um privilégio sem precedentes. Responderiam apenas ao Papa. Estavam isentos de impostos locais, podiam cruzar fronteiras livremente e não deviam lealdade a nenhum rei ou bispo. Eles se tornaram um exército supranacional, uma força autônoma dentro da própria cristandade. Com a bênção papal, a ordem explodiu. Doações de terras, castelos e dinheiro choveram de toda a Europa. Nobres ansiosos por garantir sua salvação legavam suas fortunas aos templários. Em poucas décadas, eles se tornaram uma das organizações mais ricas do mundo. Sua proeza militar era lendária. Eram sempre a vanguarda nas batalhas e a retaguarda nas retiradas, a força de choque das cruzadas. Mas sua genialidade ia além do campo de batalha. Eles criaram um sistema bancário sofisticado e seguro. Um nobre podia depositar seu ouro em Londres e receber uma nota de crédito codificada, que ele poderia então sacar em Jerusalém. Era o protótipo do cheque de viagem moderno. Eles possuíam frotas de navios, fazendas, vinhedos e uma rede de fortalezas que se estendia de Londres a Damasco. Eles não eram mais apenas protetores, eram uma potência econômica, militar e política. O poder e a riqueza geram inveja, e o segredo gera suspeita.
Os templários operavam sob um véu de sigilo. Suas cerimônias de iniciação eram secretas. Suas reuniões de capítulo fechadas a estranhos. Este sigilo, combinado com sua riqueza inexplicável e sua imunidade perante a lei, começou a alimentar rumores sombrios. De onde vinha tanto dinheiro? Teria sido apenas de doações e boa administração? Ou será que durante aqueles 9 anos cavando sob o Templo de Salomão, eles descobriram algo de valor incalculável? Talvez não ouro, mas um conhecimento perdido. Tesouros bíblicos como a Arca da Aliança. Ou algo muito mais perigoso, documentos que provassem um segredo sobre a vida de Jesus, uma linhagem de sangue que, se revelada, poderia abalar os alicerces da Igreja Católica. A questão pairava no ar da Europa. O que os templários realmente sabiam? No final do século XIII, a maré virou. Em 1291, a cidade de Acre, o último bastião cristão, caiu. A era das cruzadas na Terra Santa havia terminado. A principal razão de ser dos templários tinha desaparecido. Agora, eles eram um exército permanente na Europa, imensamente rico e sem uma guerra para lutar, vistos como arrogantes e distantes. O rei Filipe IV da França, conhecido como o Belo, era um monarca ambicioso e cruel, e estava desesperadamente endividado, em grande parte com os próprios templários. Ele via na ordem um tesouro a ser saqueado e um poder a ser eliminado. Em um ato de planejamento chocante, ele emitiu ordens secretas para todos os seus oficiais no reino. Ao amanhecer da sexta-feira, 13 de outubro de 1307, em uma operação policial massiva e coordenada, os homens do rei invadiram todos os castelos e comendas templárias na França, prendendo milhares de cavaleiros em uma única noite. O que se seguiu foi um dos julgamentos mais infames da história. Sob a direção de agentes de Filipe e da Inquisição, os templários foram brutalmente torturados por semanas, até que suas vontades se quebrassem. As confissões extraídas eram bizarras e sensacionais. Eles teriam negado a Cristo e cuspido na cruz durante suas iniciações secretas. Praticavam beijos obscenos e sodomia institucionalizada. E, o mais infame de tudo, adoravam um ídolo pagão, uma cabeça misteriosa chamada Baphomet. A maioria dessas acusações era quase certamente falsa, projetada para chocar a opinião pública e forçar a mão do Papa Clemente V, que estava sob o controle do rei francês. Após 7 anos de prisões e julgamentos fraudulentos, a ordem foi oficialmente dissolvida. Em 18 de março de 1314, o último grão-mestre, Jacques de Molay, foi queimado vivo em uma ilha no rio Sena. Em suas palavras finais, ele proclamou a inocência da ordem e, diz a lenda, amaldiçoou o rei Filipe e o Papa Clemente, convocando-os a encontrá-lo diante de Deus dentro de um ano. Ambos morreram misteriosamente naquele mesmo ano. Com a morte de seu líder e a dissolução da ordem, os templários deveriam ter desaparecido, mas a história se recusa a deixá-los morrer. O que aconteceu com sua vasta frota de navios que desapareceu misteriosamente do porto de La Rochelle na noite das prisões? E o seu imenso tesouro que nunca foi encontrado por Filipe IV? As teorias são infinitas. Alguns dizem que os cavaleiros sobreviventes fugiram para a Escócia, ajudando Robert the Bruce na sua luta pela independência. Outros que foram para Portugal, onde foram reformados sob um novo nome, a Ordem de Cristo, que mais tarde financiaria as grandes navegações. Há quem diga que se esconderam na Suíça, usando seus conhecimentos bancários para criar a famosa neutralidade e sigilo do país. E, claro, há as conexões com sociedades secretas como a maçonaria, que adotou muitos dos símbolos e rituais templários. O mistério de seu desaparecimento é tão grande quanto o de sua ascensão. Os cavaleiros templários foram mais do que apenas monges ou soldados. Eles foram um fenômeno, um reflexo das esperanças, medos e contradições de sua época.
Sua história é um conto preventivo sobre como a fé pode ser militarizada, como o poder pode corromper e como a história é, muitas vezes, escrita pelos vitoriosos. Foram eles os guardiões do Santo Graal ou vítimas da ganância de um rei, santos ou pecadores? A verdade absoluta pode estar perdida para sempre, enterrada sob as areias do tempo e as mentiras da propaganda. Mas sua lenda sobrevive, um eco persistente que nos desafia a questionar, a explorar e a imaginar. Eles são a prova de que um bom mistério nunca morre. Qual teoria sobre os templários mais fascina você? Deixe sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais jornadas pelos enigmas da história.